Você está com a sua Bíblia em mãos, seja ela no papel, seja ela no celular, que abra a sua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 17. Enquanto eu arrumo meu relógio aqui. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Antes, você vai deixar a sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel 17, e eu vou dar um pano de fundo de como é que é a história que a gente vai estar falando hoje, tá? Em que sentido? Se eu não contar essa introdução, você não vai entender o contexto da mensagem, tá? Deixa na tela o verso 1, tá bom? Deixa na tela o verso 1, mas eu vou falar o contexto. O livro de Samuel, ele antecede, antes dele vem o livro de Juízes. No livro de Juízes, nós vimos que sai de uma geração que conquistou a terra prometida, uma geração de homens, mulheres, crianças, famílias que conquistaram esta terra. Só que essa geração perde o líder Josué, que morre. E consequência disso, agora sim. E consequência disso, eles começam a se desviar dos caminhos do Senhor e eles começam então a adorar outros deuses. E cada vez que este povo, que foi dado a eles a terra prometida, eles adoravam outros deuses, no livro todo de Juízes tem isso, vem um julgamento do Senhor sobre eles. Detalhe, esse povo de Israel, ele não era qualquer povo, ele era um povo escolhido por Deus. Logo, quando eles se afastavam de Deus, Deus os atraiu de volta. Como? Trazendo juízo. E pelo juízo, eles faziam assim, é verdade, nosso Deus é o Senhor, nós temos que voltar para Ele. Isso aconteceu várias vezes durante o livro de Juízes. Mas eu quero focar em especificamente várias vezes no livro de Juízes, e não só várias vezes de Juízes, mas também com vários outros inimigos. Aí, destacando alguns, os amonitas, os amorreus, e os jebuseus, e outros. Mas eu quero focar num daqueles que é um dos mais conhecidos, que são os filisteus. Eu fiz uma pesquisa histórica, eu comecei a olhar os textos bíblicos, comecei a olhar a cronologia da Bíblia, comecei a entender que cada vez que eles se desviavam para outros deuses, logo em seguida eles perdiam a proteção de Deus, e a proteção de Deus via sobre eles, sobre suas casas, sobre seus bens, sobre suas plantações, sobre suas fazendas. Então eles decidiam de voltar ao Senhor, e isso aconteceu várias vezes. Já em Juízes 10:7, você só anota, você não abre agora, deixa isso para você ler em casa. Em Juízes 10:7 foi quando começa a opressão entre Israel pelos filisteus. É em Juízes 13 que conhecemos a história de Sansão, um homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento, um homem que ele colocou o juízo sobre Israel, vencendo os filisteus. Isso em Juízes 13. Umas datas, tá? Agora umas datas, para a gente entender esse contexto histórico. De 1124 a.C. a 1084 a.C. foi o período em que Israel viveu sob a opressão dos filisteus e teve derrotas. Porque ele se afastava dos caminhos do Senhor. E passou a ter derrotas. Interessante pensar nisso, né? Nesse período, Sansão foi o líder, foi o juiz sobre Israel por 20 anos. Ele começou esse período mais ou menos com 19 anos e foi morrer aos 39, 40. Mas ele coloca uma batalha contra os filisteus e sempre as vencia. Ele está guiado pelo Espírito de Deus. Quantos dizem amém? Quantos entenderam? Enquanto tinha um juiz guiado pelo Espírito de Deus, o povo vencia. Guardou isso aí? Guarda isso aqui na mente. Anota isso aí. Logo que ele morre trazendo a maior, diz a Bíblia, das vitórias contra os filisteus até então. Isso foi por volta do ano de 1084 a.C. Paralelamente a isso, existia também um outro juizado, vamos colocar assim. Não líder como Gideão, mas um líder espiritual e profético que e depois passou a ser Samuel. Acontece que nesse meio período, eles foram para a batalha. Eu vou só contextualizar aqui, sem precisar do versículo, para a gente ganhar um pouco de tempo. Nesse meio período, ali, um pouco antes de Sansão, eles foram para a batalha contra os filisteus. E eles levaram a presença de Deus na batalha.
simbolizada pela Arca da Aliança. A gente não tem uma arca aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema. E eles carregavam a Arca da Aliança frente da batalha. Carregavam a arca na frente da batalha. Acontece que o objeto em si, por si só, não foi suficiente, porque os seus corações estavam distantes de Deus. Sabe o que acontece? Eles perdem a batalha. E a arca é tomada deles e vai para o território dos filisteus. E agora eu vou contar o que acontece com a arca no território dos filisteus. Para vocês entenderem o poder do Deus que vocês servem. 1, 2, 3. A arca é colocada no templo do... Eu anotei aqui, tem um lugar. A arca é colocada no templo do lado da estátua de Dagon. Eles colocam lá, ó, esse aqui é o Deus de Israel. O Deus de Israel está representado por esse objeto. Esse aqui seria, entre aspas, bem grandes, aspas gigantescas, o Deus de Israel. Logo, vamos colocar no templo aqui como nosso prêmio. Assim que eles trataram a arca. Só que no dia seguinte, a estátua de Dagon que estava do lado, estava dobrada e caída, com o rosto em terra. E eles foram lá e pensaram assim, nossa, que coincidência, teve um terremoto aqui, caiu a arca, caiu a estátua. Vamos pôr ela em pé de novo. Colocaram a estátua de Dagon em pé de novo. E no dia seguinte, quando voltaram ao templo, as mãos e os pés da estátua de Dagon estavam cortados. E a estátua caída de novo. Aí eles olharam e pensaram assim, esse objeto traz maldição, vamos tirar daqui. Levaram para outra cidade dos filisteus. Sabe o que aconteceu? Veio tumores e pragas sobre o povo. Levaram, esse objeto traz maldição. Levaram para outra cidade dos filisteus. E aconteceu tudo de novo. A estátua caiu, houve tumores, houve pragas. E sabe o que fizeram? Bateram um zap para Samuel e falaram assim, Samuel, vem buscar a arca aqui que nós não queremos ficar aqui não. Esse é o poder do Deus que você serve. Mas como é possível um povo que serve esse Deus que tem tanto poder passar por uma opressão pelos filisteus? Como era possível? E então, quando a arca volta, isso acontece junto com o momento de Sansão ali, que ele mata os filisteus. Ano de 1084. Dali em seguida, Deus levanta um novo sacerdote, Samuel. E dali, o povo clama por um rei. E aí vem a história de Saul. E a história de Saul, eu já contei algumas vezes aqui, depois a gente vai fazer uma mensagem específica sobre isso. É uma história linda. Saul foi conhecido como um rei que se afastou dos caminhos do Senhor e foi perturbado por demônios. Ele começa a história sendo um bom rei. Quer ver uma ideia? Isso aqui vai ser importante para a mensagem. Como é que escolheram Saul? Como que escolheram Saul? Primeira coisa, foi feita uma seleção pelos sacerdotes, pelo profeta Samuel. E a seleção caiu exatamente na família de Saul. Quando foram olhar para entre os filhos do pai de Saul, entre os irmãos de Saul, entre eles, o próprio Saul, olharam para Saul e viram que ele era um pouco mais alto que os outros. Que todos os outros irmãos davam na altura do seu ombro. E ele passava na altura. Olharam para ele e falaram assim, ele tem porte de rei. Ele serve para ser rei. Guarde essa informação. Que ele tenha mais alto que os demais. Guarde essa informação. Vamos chutar aqui um pouquinho. A média de altura de os judeus é entre 1,70 e 1,75. Vamos supor que ele tinha 1,85 e 90. Por que eu estou falando desses números? Você já vai entender. Você já vai entender. Logo, Saul entra no trono. Isso já está em 1 Samuel 13. E aí, com Saul no trono, ele sendo ungido por Deus, por Samuel, a Bíblia fala assim que o Espírito do Senhor estará contigo, Saul. Uau! E digo mais, você vai cruzar com... Isso está em Samuel 7, Samuel 10, tá? E você vai encontrar com profetas e você vai profetizar com eles. Uau! Um rei profeta.
Acontece que este rei profeta, este rei Saul, enquanto ele tinha a presença de Deus com ele, enquanto ele tinha o Espírito de Deus com ele venceu as batalhas contra os filisteus. Acontece que um belo dia, em Micmas, eles foram fazer um sacrifício. Porém, o profeta Samuel estava um pouco atrasado. Ele falou assim: aguarde eu chegar. Saul, aguarde eu chegar. Eu estou fazendo uma coisa lá em outra cidade, estou vindo. Antes da batalha, nós dois iremos fazer o sacrifício juntos. E assim Deus lhe dará a vitória. O que Saul fez? O se encheu de ego, se encheu de si mesmo, ergueu o nariz, olhou para o povo e falou: vamos esperar? Não. Ele falou assim: quem que esse Samuel acha que é? Eu sou o rei, eu faço sacrifício. Detalhe, ele fez antes da hora, porque justamente Samuel estava demorando demais e o povo estava dispersando. Ele não queria perder sua pompa de rei. Ele não queria perder seu próprio status. E ele foi lá e ele fez o sacrifício sozinho. Enquanto ele fazia o sacrifício, quem chega? Quem chega? Samuel. E diz a palavra que a ira do Senhor se acendeu contra Saul, porque desobedeceu a ordem do profeta. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o Espírito do Senhor já não tinha mais uma casa. Então, ele começa a procurar uma outra casa. Nessa procura, ele sai de Saul e encontra um pastor de ovelhas, de 1,65 m. Guarda essas informações. Chamado Davi. Davi significa amado por Deus. Mas ao mesmo tempo que Saul perde a presença de Deus, o trono continua com ele. E ele começa então a passar por derrotas. Derrotas militares, afinal é função do rei ser o líder das guerras. E nessas derrotas militares, a maioria delas foram contra os filisteus. E aqui chegamos no ponto que eu queria. Veja que durante o período que eu falei ali de Sansão e mais um pouco, foram 40 anos de opressão dos filisteus. Depois disso veio Saul e foram mais um bom tempo. Pense quanto tempo o povo de Israel acordava e dormia pensando nos filisteus. Acordava e dormia pensando nos seus problemas. E aqui entramos no texto de Samuel 17. Ainda que nós chegamos no texto de Samuel 17, as vitórias e derrotas contra os filisteus de Saul duraram todo o seu reinado de 40 anos. Só cessaram quando? Quando Davi assumiu o trono. Quando um homem com o Espírito Santo dentro dele restaura a adoração do povo, Davi faz isso. As derrotas param, as vitórias continuam e melhor, a opressão para. E então chegamos a 1 Samuel 17. Vamos lendo versículo por versículo e aprendendo um pouco de cada um. Verso 1. Os filisteus se juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar conhecido como Éfes-Damim. Éfes-Damim em hebraico significa fronteira sangrenta, fronteira de sangue. Este nome fica claro nesse texto porque é o local favorito das batalhas. Por quê? Verso 2. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá. Posicionaram-se em ordem de batalha contra os filisteus, verso 3. Os filisteus ocuparam um lado da montanha. E Israel ocupou o outro lado da montanha.
E havia um vale entre eles. Tradicional espaço de batalha. Uma montanha aqui, uma montanha lá, um vale. É no vale que acontecem as coisas. Verso 4. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Querem ter uma referência de quanto é 2,90 metros de altura? Esta parede aqui, ó, esse vão onde eu estou, tem 4 metros. Esse vão cinza onde eu estou aqui, tem 4 metros. Veja a matemática. Golias tinha 1,92. Saul tinha em torno de 1,95, 1,90. Davi 1,65. Estão olhando para o tamanho do problema? Estão olhando para o tamanho do problema? Eu gosto dessa versão de Bíblia por causa disso. Ela está na nossa matemática aqui. Não é 6 côvados e 1 palmo, daria 2,90 metros. Às vezes a gente olha o tamanho do problema e se assusta, né? O mais alto de todos os judeus, que era o rei, não chegava nem a 2 metros. Continua, verso 5. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Tentou carregar 12 sacos de arroz uma vez? 12 sacos de arroz, 5 quilos, 60 quilos. Continua. Trazia pedras protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardos por sobre as costas. 7. A haste de sua lança era semelhante a uma lanceira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. A gente já reclama do peso do iPhone, né? Que não tem nem 1 quilo. Acha pesado. Imagina uma haste de lança de 7 quilos. E seu escudeiro caminhava à sua frente. 8. Então, atenção nesse versículo. Você está anotando? Atenção nesse versículo. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Servos de quem? Lembra que eu falei? Israel era um povo escolhido por Deus, criado por Deus, separado por Deus. E Golias afronta o povo, dizendo que eles são servos de Saul. Golias não está afrontando Saul nem o povo, Golias está afrontando o próprio Deus. Só que o povo não estava com a presença de Deus com eles. O povo não estava mais com a presença, nem o povo, nem o rei. Então ninguém deles percebeu que a afronta do gigante era contra Deus e não contra eles. E olha o que ele fala: escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Matematicamente falando, contra um gigante de quase 3 metros, a melhor opção é o cara mais alto. Concorda? Quem era o cara mais alto do povo? Saul. Tinha que tomar a frente para lutar contra o gigante. E o que o rei fez? O rei foi o primeiro a fugir. Pernas para que tiveram sebo nas canelas. Verso 9. Se alguém dentre vós... Agora vem a ameaça, olha só. Era a batalha que custava a vida de todo o povo. Além de ser uma afronta a Deus, a batalha custava a vida de todo o povo. 9. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Então, além do fato de ter uma pessoa, o destino da nação estava deposto sobre a pessoa que fosse enfrentar Golias. Quem vencesse ia subjugar o outro povo como escravos. Mas se perdesse... Então, além do fato de ter um grande guerreiro, diz a minha Bíblia que ele era o campeão. Uma outra versão de Bíblia fala assim, ele era o campeão.
Mais para frente, o Saul fala que ele é soldado desde sua juventude. Se fosse um soldado campeão de batalhas, que era hábil soldado, e vencesse, daria a vitória final contra os filisteus. Mas se perdesse, nunca mais teria chance. Seriam escravos. Verso 10. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dá-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. A proposta era até boa, né? 1 contra 1, ninguém morre, só aqueles dois. Quem morreu, ali, tá pronto. O resto tudo não volta para casa com vida. Mas a proposta, por trás dessa proposta boa, sempre vem uma coisinha não muito agradável. Olha, mas se você perder, você vai me enfrentar? Tá bom, mas se você perder, você, sua família, seus filhos, seus netos, e todos os seus irmãos, e todo o povo que segue, que são seus irmãos, porque eram todos filhos do mesmo pai, eram todos filhos de Jacó, todos eles vão ser escravos. Nossos escravos. 11. E Saul, atenção nesse versículo. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de alegria e fulgor. Encheram-se de entusiasmo. Não. Encheram-se de medo, espanto e temor. Até mesmo o rei teve medo. E aqui eu trago o tema da mensagem: matando os gigantes na mente. Matando os gigantes na mente. Verso 12. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, da terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso, tinha 8 filhos. O que mudou a versão para a nova versão transformadora? Eu quero o King James. Olha lá, 13. Preciso da King James. 13. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Estes que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Grave o nome do primeiro ali, Eliabe. Bonito. Não é bonito. Só que esse Eliabe era um servo do diabo. 14. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. 15. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para o trabalho de apacentar ovelhas do seu pai em Belém. Por que ele ia? Para ver se os seus irmãos estavam bem. O emissário de Jessé, que dizia assim: Davi, vai lá na batalha e confira se seus irmãos estão vivos, bem, comendo e está tudo certo. Ele ia para a batalha. Eliabe, está tudo certo? Abinadab, tudo ok? Samá, tudo bem? E Jessé dizia assim: eu quero uma prova que eles estão vivos. Como é que eu vou levar uma prova que eles estão vivos? Né? Fazer uma selfie? Né? Cortar a orelha? Não dá. Ele levava um chumaço de cabelo de cada um. E Davi voltava com um pedacinho de cabelo de cada um e dizia assim: ó, pai, tá aqui, ó. Eliabe, Abinadab, Samá. Estão todos vivos, bem, tudo certinho. 16. Durante quanto tempo? Durante quanto tempo? 40 dias. O filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Imaginem vocês. Acampamento israelense. Soldados acordando ao raiar do dia, porque não tinha despertador, né? Então o sol levantou, acorda. E já acordam ouvindo: cadê aquele que vai me enfrentar? De manhã bem cedo. Cadê o soldado? Me mostra ele aqui. Traz ele para mim. E dia inteiro, na orelha do povo: cadê o soldado? Fiz o desafio, cadê ele? Parava a guerra, ninguém fazia nada, né?
um amedrontado lá na montanha, outro amedrontado na outra montanha, o gigante gritando. Ia para o almoço, todo mundo ia comer, ficava os postos de guarda. Depois do almoço à tarde, cadê o soldado que eu pedi? Aonde é que está o que vai me enfrentar? Dia, tarde, manhã e tarde, ouvindo a afronta do tal do gigante, 40 dias seguidos. Pensa como estaria a sua mente se fosse você naquela batalha. Pense como estaria a mente do rei, ouvindo, liderando as tropas na batalha, e ouvindo, dia após dia, 40 dias seguidos de afronta. 17. Entre mentes, aí ó, essa parte eu antecipei, né? Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho, peço que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e esses 10 pães. Vai depressa ao acampamento, dele com os teus irmãos. 18. Esses 10 pedaços de queijo oferece ao comandante da unidade deles. Perguntarás, indagarás sobre a saúde de teus irmãos, trarás deles alguma garantia que estão passando bem. 19. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel, lutando contra os filisteus. 20. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou no acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em posições de batalha. 21. Israel e os filisteus se aproximaram linha de batalha frente a frente. 22. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Para onde Davi foi? Jessé mandou, o pai de Davi, Jessé mandou ele para a frente de batalha? Não. Mas quem que estava na frente de batalha? Seus irmãos. Ele deixou as coisas com os irmãos, com o chefe das bagagens, e foi ver seus irmãos. Porque o pai disse assim, me traga a garantia que estão bem. Ele não estava na batalha para batalhar. Ele foi ver seus irmãos primeiro. Ele foi fazer a ordem que o pai deixou. Continua. Enquanto Davi conversava com eles quem? Os irmãos. O que acontece? O grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi estava na batalha. Ele não tinha como desouvir. E Davi ouviu. 24. Olha esse versículo. Olha este versículo, 24. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Mais uma demonstração de medo. Tem uma outra versão que fala assim, que eles ficaram paralisados. Quem já assistiu Chaves na vida, sabe do momento que tem medo, né? Que ele fica... Eu imagino isso. Paralisado, congelado, feito estátua. E depois, 25. Os israelitas comentavam entre si. Aí é um soldado contra o outro. Vistes aquele homem enorme que subiu? Ele veio desafiar Israel. Atenção nesse versículo a partir daqui. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Queridos, com esse prêmio, quem aqui ia ser o primeiro da fila? Já pensou? Sem imposto, família real, e ainda mais rico. Com esse prêmiozinho incentivo, teve um candidato.
Nem com esse incentivo tinha um candidato. Mas sabe por que tinha esse incentivo? Sabe por que tinha esse prêmio? Porque o fujão do rei não queria ir. Essa é a verdade. Com todos os ipsis literis. Porque o fujão do rei, que era o primeiro a pensar em ir, não queria ir. Então, assim, eu vou inventar um prêmio aqui. Ao que vencer, darei riquezas. Será meu genro e terá os impostos cancelados. E nem assim se levantou um. Mas lembre-se, quando o filisteu chegava nas frentes de batalha e afrontava o povo, dizendo, cadê o exército de Saul? Quem ele estava afrontando? Deus. E o que Davi ouviu? Que ele estava afrontando Deus. Porque nesse momento Davi já tinha sido ungido por Samuel. E ele estava com o Espírito do Senhor sobre ele. E quando viu a afronta, o Espírito do Senhor disse assim dentro dele, Davi, isso aí não é contra Saul, isso aí não é contra você, isso aí não é contra o povo, essa afronta é contra mim. E o coração de Davi se enche de coragem ao entender que a batalha não era do povo, não era dele, não era do rei, a batalha era do Senhor. Anote essa frase. Quem tem o Espírito do Senhor se posiciona quando ouve o inimigo afrontando. Quer o exemplo do que é a posição de Davi? Verso 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar o filisteu? Olha o final do versículo. Quem é esse filisteu circunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Ele não falou o exército de Saul. Ele falou o exército de Deus vivo. Ele sabia contra quem era a afronta. Ele sabia. 27. E os homens lhe responderam, como antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Verso 28. Eu falei que Eliabe era um servo do diabo? Olha a prova. Não é esse Eliabe, tá? Esse Eliabe, não outro, tá? Se alguém que chama Eliabe, não é você, tá? É esse. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou. Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a tua malícia do seu coração. Vieste para assistir a batalha. Abre aspas, parênteses, parafraseando. O que você faz aqui, seu moleque metido? 29. Desculpa, mantém no 28 ainda. Aí quando Davi se posiciona, quem é este incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Vem o irmão e repreende. Dizendo assim no 28. Você está no lugar errado. Teu lugar não é aqui. 28. Com quem deixaste as poucas ovelhas no deserto? Alguém que tem o Espírito. Anote essa frase. Alguém que tem o Espírito. Alguém que tem o Espírito de Deus e é guiado por Ele, nunca estará no lugar errado. Alguém que tem o Espírito de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus, nunca estará no lugar errado. Verso 29. Davi replicou, o que eu fiz agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Estava ali, Davi respondendo assim, escute. Eu não posso desouvir, agora não posso não falar? Meu lugar de fala é qualquer. Sou homem também, estou sendo afrontado igual. 30.
Então Davi procurou outra pessoa. É isso que a gente tem que fazer. Aqueles que vêm tirar a gente da nossa posição, aqueles que vêm falar para você assim, você vai na igreja, jura? O que você tem lá? O que tem lá que é tão bom que você vai todo domingo? Essas vozes, tem que deixar para trás. Davi o deixou. Se você está no lugar certo, guiado pelo Espírito Santo, qualquer voz que tenta te tirar desse lugar é do diabo. Manda fora. Expulsa, deixa aí. Procurou outra pessoa, propôs uma mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Estava confirmando. Davi perguntou uma vez ao soldado, perguntou outra vez para outro soldado, perguntou para outra vez para outro soldado, para ver se estava todo mundo falando a verdade. Verso 31. Os que ouviram as palavras de Davi, olha esse versículo. Os que ouviram as palavras de Davi, que palavras? Quem é este incircunciso que está afrontando o exército vivo? Aos que ouviram de Davi essa frase, foram relatá-las ao rei, ao Saul. E o rei o chamou à sua presença. Tanto, posicionar-se, guiado pelo Espírito, te leva aonde você tem que ir. Posicionar-se, guiado pelo Espírito, te leva aos lugares que você deve ir. Sabe por quê? Por que Davi tinha que ir para a presença do rei? 32. Então Davi disse a Saul, dentro da corte do rei, cercado dos estrategistas de guerra, dos generais, do próprio rei, ele vira para Saul e fala, que ninguém deixe seu coração se abater por causa daquele filisteu. Davi não era um soldado. Davi era um civil e pastor de ovelhas. Ele ouve a afronta. Ele se posiciona e fala, quem é esse circunciso? E então ele vai lá e diz assim, rei, que o seu coração não seja abatido por as palavras do filisteu. Ele dá coragem e ânimo ao rei, aos generais, a todo o povo. E ele não era soldado. Mas ele continua dizendo o seguinte. Ele continua. Teu servo irá e pelejará contra ele. Aqui Davi diz assim, ó. É comigo, eu vou lá. Lembra da matemática? 2,92, 1,95, 1,65. Golias tinha quase o dobro da altura de Davi. E o rei olha para esse menino franzino de 1,65 e fala assim, você, 33. Contudo, Saul respondeu a Davi, tu não irás. Tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, por quê? Não passas de uma criança. E ele, guerreiro desde a juventude. Saul não tinha mais o espírito com ele. Logo, ele não olhava pelos olhos espirituais, ele via somente pelos olhos naturais. E quando ele bate o olho em Saul, em Davi, com 1,65, ele fala assim, quê? Você é uma criança. Perto dele você é um minion. Perto dele você é um bonequinho. E você vai contra ele? Não. Além do mais, você é um civil. E ele é guerreiro desde a sua juventude. E Davi mostra que quando ele é guiado pelo Espírito, quando ele tem o Espírito de Deus, ele não tem medo. 34. Respondeu Davi, argumentou Davi. Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho. 35. Eu o perseguia e o atacava, eu arrancava a ovelha da sua goela. Detalhe, ele disse goela. A ovelha estava quase dentro do estômago já do leão, ele já tirava a ovelha dali mesmo. Eu não consegui fazer a pesquisa porque me faltou tempo. Quantos dentes tem um leão?
Quantos dentes tem o urso? Porque ele fala goela, não fala boca. E a goela é aqui, né? É o pescoço já. Ele tirava de dentro, quase de dentro do leão a ovelha. Parênteses. Jesus é chamado de bom pastor. O bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Davi é um clássico exemplo de um pastor que dava vida por suas ovelhas. Porque se ele tirava a ovelha da goela, ele estava quase dentro do estômago também. Se ele tirava a ovelha de dentro da goela do leão, do urso, é porque ela estava sendo engolida. 30 dentes. 30 dentinhos com uma mordida mais forte do que? 30 dentinhos. Ele passava, ele não tinha medo de levar 30 mordidas com o braço dele puxando a ovelha. Mas ele vinha. Ele não tinha medo. E continua. E se contra mim, eu tirava a comida dele. Mas ele vinha contra mim. Eu agarrava pela juba e o matava. Detalhe. Um leão pesa em torno de 700 quilos. Um homem com a estatura de 1,65, em plena saúde, detalhe, não passa de 68, 70 no máximo. Não obeso, em plena saúde. Pense, um molequinho franzino catando uma ovelha da goela do leão de um bicho que pesa 700 quilos. Matematicamente impossível. Mas ele sabia quem estava com ele. 36. Eu amo esse versículo. De novo, Davi dá coragem ao rei, dizendo: teu servo venceu o leão e o urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles. Pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 36, ainda no 36, segura. Por que Davi era o único uma posição tão diferente de mentalidade? Por que Davi tinha tanta confiança de que Deus ia livrá-lo? Porque Davi era o único que dava coragem ao povo. Porque como ele tinha com ele o Espírito de Deus, ele não tinha prisões na mente dos filhos. Os filisteus não estavam presos na mente dele. Em sua mente, Davi era limpo, guardado e protegido pelo Espírito de Deus. E com isso ele não tinha medo. Ele não tinha medo. Quando na sua mente o inimigo lança palavras contra você, ele está afrontando a Deus. Davi tinha a presença de Deus e percebeu que as afrontas eram contra Deus. A amostra da reação de Davi declara que a reação dele é a mesma reação que o Senhor tinha. Ele se posiciona porque era o Senhor dizendo: Davi, esse cara está me afrontando. Ele vai dizer: o quê? Está te afrontando? Então você está afrontando o Senhor da guerra? Ele vai cair. E Davi se posiciona. O Senhor da guerra ia dar vitória. Olha só as frases de Davi sobre esse pedaço. Primeiro, Davi se posiciona, dizendo: teu servo irá contra ele. Segundo, este filisteu incircunciso. Davi fala isso dizendo assim: este filisteu, povo pagão, que não está de acordo com os teus desígnios, que não está de acordo com a sua aliança, vai cair. Como Yahvé, como o Senhor me livrou do leão e do urso, vai me livrar dele também. Vamos lá, 35, continuando. Davi disse: Yahvé me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filho. Então Saul lhe disse: vai que Yahvé esteja contigo. 38. Agora começam os problemas. Porque
Rei que não tem o espírito, ele se posiciona andando pelas coisas naturais. Ele olhou o gigante de 3 metros, olhou para Davi de 1,65. O outro lá, com armadura, couraça de 60 quilos, o eixo de tecelã era a lança, e 7 quilos a ponta da lança. E olhou para Davi, um civil, sem roupas de soldado, sem couraça, sem nada. Falou assim, esse moleque vai virar picadinho. O que Saul faz? Com os olhos naturais, ele veste a própria armadura em Davi. Detalhe, a armadura de uma pessoa de 1,90 m, num menininho de 1,65 m. Pastor, me empresta tua jaqueta. Só a jaqueta. Vocês querem ter uma ideia do que é isso? Eu tenho média 1,70 m. Eu tenho 1,70 m. Meu pai tem 1,80 m e alguma coisa. Tá feio, né? Tá feio, né? É isso que dá por a roupa de outra pessoa em você. Agora pense que isso aqui é um tecido leve. Pense que era uma armadura pesada, feita de ouro, de ferro. A manga mais longa. A manga está sobrando aqui, tudo está sobrando. Agora pense em cima disso. Aí para piorar, olha lá. Saul veio com a sua própria túnica de combate. A túnica de combate de Saul era uma túnica feita com argolas de ouro. Depois, colocou-lhe uma armadura. Era toda aquela armadura de metal que vinha para frente, só que era o rei, né? Então era feita de ouro. Pôs-lhe um capacete de bronze em sua cabeça, 39. Eu estourei meu relógio, mas vamos lá. Davi prendeu sua espada sobre a túnica. Já era difícil andar com toda a túnica do rei, que era para um homem mais alto que ele. E ele vai lá e ainda põe a espada no cinto. É que nem andar assim, ó. Caiu. Acontece. Estou improvisando. Tinha que andar com o negócio aqui, pesado, né? Feito de metal. Chega, vamos parar de improvisar, senão vai dar problema. Era a túnica de metal, e era mais a armadura, e era o capacete, a espada. E se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar aquele aparamento militar. Então, declarou a Saul: não posso me locomover com isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se da armadura. Às vezes, pessoas que são guiadas pelos seus olhos naturais vão te dar estratégias pessoais para tentar ajudar você a vencer seus problemas. Mas é uma autoajuda que não ajuda. Só embaraça. Ai, olha, eu vi isso aqui num vídeo na internet, no YouTube. Foi muito bom para mim. Mas talvez não seja bom para o outro. Ai, fulano falou isso. Quer ver um exemplo clássico? Uma palavrinha com 5 letras. Dieta. Ai, faz jejum de 21 dias, só come salada. Funciona. Funciona. Para se consagrar, como Daniel fez. Mas pensando em emagrecer, não funciona. O corpo precisa dos nutrientes. Olha, eu comia assim, ó, eu fazia jejum intermitente. Emagreci rapidinho. O que o fulano fez não funciona para todo mundo. A armadura de Saul só funcionava para Saul. Feita pela altura dele. Ele foi treinado com esse peso. Ele fazia os exercícios militares com ela vestido. Ele tinha hábito. O que eu estou dizendo com isso? Seus hábitos com Deus são seus.
O meu hábito com Deus não se adapta ao teu. Eu não posso virar para você e dizer assim, olha, você tem que orar 5 vezes na semana, 10 minutos por dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, você cria o seu hábito. Eu crio o meu. E eu te incentivo você, a partir de hoje, a criar os seus hábitos com Deus. Tem gente que diz assim, devocional. Tem gente que diz assim, olha, eu funciono devocional, gosto de fazer de manhã. Você tem que fazer de manhã. Você tem que fazer. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada? Não importa. Tem que fazer. Mas não é assim, você tem que fazer de manhã. Você tem que escrever isso. Você tem que dizer aquilo. Tem que ser sincero sim. Mas o como não importa. Ah, porque tem que ser feito de tal forma. Só assim está abençoado. E quem disse que se eu não fizer diferente, como Deus está acostumado, detalhe, como Deus está acostumado a me ouvir, está errado. Cada um tem o seu secreto com Deus. O meu não funciona para você, o seu não funciona para mim. Cada um tem que aprender a falar com Deus do seu jeito. Aleluia. 40. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira, vulgo funda, vulgo estilingue, e partiu ao encontro do filisteu. Eu vou dar uma parênteses aqui, talvez a gente tenha a oportunidade de falar de novo, mais para frente. Por que Davi pegou 5 pedras? Se era um gigante. Depois, se você for ler em Crônicas, a Bíblia conta que Golias tinha mais 4 irmãos. Davi estava preparado. Esse aqui vai morrer? Vai vir o irmão dele querer vingar? A pedra dele está reservada aqui. A pedrinha dele está reservada aqui. Aí vem o outro irmão dele querer se vingar? A outra pedrinha está reservada aqui também. Os 5. 41. Neste mesmo momento, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. 42. 42. Golias parou e olhou bem para Davi, e começou a caçoar quando seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. 43. Então esbravejou Golias a Davi: sou eu por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. 45. Contudo, esse versículo é sensacional. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desaste. Em outras palavras, anote isso: não importam as minhas armas, e nem as suas. Eu venho com o poder de quem você está desafiando. Não importa o que eu tenho nas minhas mãos. É um cajado? Não importa as suas armas. É uma lança? É uma couraça, um escudo de 60 quilos? Eu venho com algo muito mais forte. É o poder do Senhor, quem você desafiou. 46. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e deceparei a cabeça. Parênteses, como é que ele ia cortar a cabeça se a espada não estava com ele mais? Ele tinha uma funda e uma pedra e um cajado. Isso é importante. Eu ferirei e deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47.
E toda a multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. O Senhor ia dar a vitória a Davi, e o resto da história você conhece. Pega o estilingue, gira, estica, pega, vai na... gigante vai ao chão. Ele pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça. Amém, Jesus. O Senhor que entregou o gigante nas mãos de Davi, não para dizer que Davi era o homem de guerra. O Senhor ia ser glorificado. E aqui, nesse último 47, nessa primeira frase, toda a multidão reunida aqui conhecerá. Davi estava tendo uma coisa, fazendo com o povo de Israel uma coisa que lá no Novo Testamento chamamos de metanoia, mudança de mente. Lá ele estava dizendo assim, aqui, com esta vitória, que o Senhor vai me entregar, para fazer o nome dele conhecido, todo o povo conhecerá um Deus somente. Por quê? Porque é do Senhor a guerra. Por quê? É Ele quem batalha. Para fechar, por que o rei enfrentou o gigante? Por que nenhum general enfrentou o gigante? Por que nenhum soldado enfrentou o gigante? Está notando? Todos eles tinham uma prisão na mente, que era o medo. As reações dos soldados no verso 11, verso 24, verso 32 mostram isso. Tem uma outra versão da Bíblia que diz que lá no verso 24, quando eles ouvem o filisteu falando, eles fogem de medo para as cavernas. E isso vinha todos aqueles anos de opressão que a gente começou falando. Muitos e muitos anos de opressão dos filisteus contra Israel gerou neles prisão em suas mentes, em que eles não conseguiam pensar em outra coisa a não ser os filisteus. Forte isso, né? O medo nos paralisa, mas é o Espírito de Deus que impulsiona para agir de Deus. De novo, o medo nos paralisa, mas é o Espírito de Deus dentro de nós que nos impulsiona para o agir de Deus. Com as constantes guerras entre os filisteus, os inimigos literalmente moravam na mente do povo de Israel. Já ouviram por aí na internet a expressão fulano alugou um apartamento na mente da pessoa? Alguém pode não ter visto essa expressão. Uma expressão assim, fulano alugou um apartamento na cabeça dos outros. Porque tudo que fulano faz vira lei. Porque acorda pensando no fulano. Acorda pensando no ciclano. Um exemplo disso? O povo que lê uma notícia qualquer e fala assim, culpa do Bolsonaro. Não, eu estou aqui dizendo que o Bolsonaro é culpado, tá? Não me entendam mal. Estou dando um exemplo. Ah, porque o Biden tirou o exército lá do Afeganistão. Culpa do Bolsonaro. Tem nada a ver o olho com o peixe. Mas ele é o culpado. Isso significa, a pessoa dorme e acorda com ele aprisionado. E isso pode ser o contrário, pode ser pro Lula também. Qualquer coisa é Lula, qualquer coisa é Bolsonaro, qualquer coisa é pastor X, pastor Y, pastor YZ. Qualquer coisa é igreja, qualquer coisa é Jesus. Fora do contexto. Fora desse embate. Qualquer justificativa cai para um lado. Quer ver um exemplo? Fora desses exemplos que eu dei? Pergunta para a pessoa assim, ô irmão, tudo bem? Poxa, você vir na igreja ajudar a servir, né? Aí não posso, eu trabalho. Teu trabalho alugou um apartamento na tua cabeça.
Mas é terça-feira, 7h30. Aqui não dá, eu trabalho. Trabalho até que horas? Até às 5. E não pode vir, porque o trabalho termina às 5, outras. Estou dizendo aqui em outras palavras. Aquilo que te aprisiona aqui dentro, este é o seu Deus. De novo. Aquilo que te aprisiona aqui dentro, este é o seu Deus. E este Deus não te deixa fazer outras coisas. Esse Deus, D minúsculo, não te deixa servir a Deus. Às vezes esse Deus que eu estou falando aqui pode ser uma vergonha, que não te deixa vir aqui na frente dançar e pular quando celebra a Deus. Mas aí, vai numa festinha na casa de um irmão, toca a Macarena e sai dançando. Teu Deus está te aprisionando aqui, mas lá fora está fazendo as coisas dele. O que temos que fazer? Temos que ser como Davi, nos posicionar e dizer: epa, tem uma coisa errada. Se lá fora toca a Macarena e eu danço, por que eu não posso dançar para o Senhor aqui? Estou falando com alguém aqui? Faz sentido? Hoje em dia, porém, não são pessoas que moram nas mentes. Que a Bíblia diz em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta é contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Logo, não são pessoas, são demônios. E há demônios alugando apartamentos, casas, latifúndios, fazendas, castelos na mente das pessoas. E aqui, eu solto uma frase que Deus soprou para mim, que pode ser uma das frases mais fortes que eu já falei na vida. Mas se você aprender essa frase e você mudar a sua mente, e colocar a palavra de Deus em prática, se posicionar como Davi, isso não vai acontecer nesse povo. Se você pegar esta frase, aprender como Davi e colocar em prática o que Davi fez, esta frase não será a realidade em meio deste povo. Essa frase é a seguinte, anote. Você não pode matar seus demônios se você se tornou a casa deles. Você não pode matar seus demônios se você se tornou a casa deles. O que temos que fazer, pastor Tiago? O que temos que fazer, igreja, povo de Deus? Temos que fazer como Davi. Primeira coisa, ser cheio do Espírito. Aleluia. Segunda coisa, se posicionar. Tomar posição, é dizer assim, demônio, medo, Covid, inflação, dinheiro, demônio de perder emprego, demônio de perder a família, demônio de perder a vida, demônio da vergonha, demônio do medo. Vocês não têm mais casa aqui. Amém. É se posicionar, igreja. É se levantar e dizer: aqui, esta casa é casa do Senhor dos Exércitos. Queridos, eu não estou dizendo que é para você batalhar. Porque como a gente viu lá no versículo 47, do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Basta se posicionar e dizer: a partir de hoje, 19 de setembro de 2021, eu escolho me posicionar contra os demônios que moram na minha mente, contra as potestades que me aprisionam, contra tudo que me embaraça. E eu escolho hoje me posicionar e coloco o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor na frente da minha batalha. É sendo cheio do Espírito que conseguimos nos posicionar contra as forças do inferno que moram em nossas mentes e nos aprisionam. Essas fortalezas estão aqui para impedir de seguir rumo ao nosso propósito.
que você vai fazer hoje? O que você escolhe fazer hoje? Se posicionar ou fugir? A escolha é sua. A escolha é sua. Quem ouviu a mensagem daqui, feche seus olhos. Grita, eu ouvi. Senhor, eu entendi. Diga, Senhor, eu entendi. E hoje, me posiciono. Me coloco em posição. Pelo teu Espírito. E declaro sobre minha mente. Sobre minhas emoções. Sobre as prisões que me amarram. Eu declaro hoje. Eu me posiciono. Eu me coloco em posição. E eu clamo ao Senhor da guerra. Mais forte, eu clamo ao Senhor da guerra. Que pelejará por mim.